Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência dessa semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje nós estaremos provavelmente descrevendo um momento histórico do programa espacial brasileiro. 63 anos depois da criação da Comissão de Assuntos Espaciais no Brasil, ou 24 anos depois da aprovação da MEC-B, a aeronáutica está desistindo do desenvolvimento de um lançador próprio e transferindo as atividades à iniciativa privada. A situação que já se desenhava há algum tempo está materializada pelo projeto Rato, a criação de um novo foguete que deverá usar como base o motor S-50 da Avibraz para que a aeronáutica possa realizar testes hipersônicos. Muito além do próprio teste hipersônico, este novo projeto deverá dotar a empresa MEC-D da capacidade de fazer o carregamento de foguetes no Brasil, tornando a usina Coronel Abner e as próprias pesquisas do IAE, por não dizer, praticamente irrelevantes. Toda essa história e o desenrolar dela você saberá neste programa. Mas antes a gente traz aqui para vocês uma atualização sobre a licitação realizada pela Funcat para a aquisição do novo supercomputador do INPE. A abertura dos envelopes havia sido estabelecida para a última quarta-feira, mas segundo a Funcat, a pedido das próprias empresas participantes, por conta do volume de documentação necessário para a concorrência, a data foi postergada. A princípio, a licitação deverá acontecer no próximo dia 26 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. Muito bem, e a gente fala agora então sobre o nosso assunto de hoje. A aeronáutica desistiu do veículo VS-50 como propulsor para um outro projeto, o projeto hipersônico 14X. Desta forma, surgiu um terceiro projeto, o projeto Rato. Quer entender melhor toda essa salada? Assista o próximo vídeo. Na última semana, o governo Lula e a FINEP, que é uma agência de fomento do governo federal, divulgaram o resultado da chamada pública FINEP Mais Inovação para a área de defesa. A chamada havia sido aberta em janeiro, dentro do programa da Nova Indústria Brasil, e, a princípio, tinha o objetivo de fornecer ao Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IEAV, um foguete capaz de realizar testes com o veículo 14X, projeto hipersônico que vem sendo desenvolvido na unidade. No caso do avião, ele transporta o seu combustível, geral aqui na asa, e o oxigênio, que ele utiliza no processo de combustão é o oxigênio existente na atmosfera, que é comprimido para o interior das turbinas, Quer dizer, o avião se deslocando, ele comprime o ar, aqui tem um compressor aqui dentro da turbina, um turbocompressor, e esse ar comprimido, que contém oxigênio, obviamente, que ao chegar na câmara de combustão é injetado o querosene de aviação, que há uma reação química e gera um empuxo, ou seja, os gases saem pelo outro lado. São esses gases saindo por aqui que faz com que o avião se movimente. O que dá sustentação ao avião, ou seja, o que faz com que ele não caia, é exatamente a simetria da asa. O escoamento embaixo da asa é distinto do escoamento na parte superior, o que gera uma força vertical, no sentido ascendente, que mantém esse avião, que compensa a força-peso dele e faz ele voar, vamos dizer assim, horizontalmente. Então, isso é o mundo da aviação, do escoamento subsônico, ainda com a velocidade da ordem de 900 km por hora. Bom, o que nós estamos falando agora é o seguinte, existe, chama-se em inglês Wave Rider, que é um sistema que também usa o oxigênio da atmosfera, mas a compressão desse oxigênio existente na atmosfera não é mais realizado por um sistema mecânico, como é o caso da turbina do avião. Ele é realizado por um fenômeno chamado onda de choque, que depois que você ultrapassa a velocidade do som, ele gera uma onda de choque e o escoamento, ao passar por essa onda de choque,
ele comprime o ar. Então, é um processo, vamos dizer assim, natural de compressão do ar. Então, e qual era a vantagem disso? A vantagem disso é que você consegue voar a velocidades elevadíssimas, como eu falei, entre 6 e 9 mil quilômetros por hora, sem necessidade de carregar o seu próprio oxigênio, que é o que fazem os foguetes. Por exemplo, os foguetes, eles voam a velocidades muito superiores a essa, chega a 27 mil quilômetros por hora, tá? Mas ele carrega, né? Por isso que ele é tão grande assim. Ele carrega o oxigênio dele e o combustível aqui dentro. Ele não usa nada da atmosfera, tá? Então, aqui no caso desse experimento, desse dispositivo, que não é nem dispositivo espacial, porque ele está dentro da atmosfera ainda, é para voar entre 30 e 40 quilômetros de altitude, né? Isso aqui, um avião tipicamente aqui está na ordem aí de uns 10 quilômetros, nós estamos falando agora de 30, 40, o ar é mais rarefeito, então é essa onda de choque que comprime o ar e que faz, então, com que esse ar comprimido passe por dentro, de novo, de uma câmara de combustão, acontece a reação química e a exaustão desses gases oriundos dessa combustão é o que faz com que esse dispositivo 14X continue a se mover, né? E a sustentação também dele, ou seja, o que não faz ele voltar à Terra, né, por ação da gravidade, é exatamente a simetria que ele tem, que faz com que a pressão aqui embaixo seja superior à pressão lá em cima. Então, é uma coisa bastante engenhosa, bastante sofisticado, bastante complexa. Bom, a diferença está no seguinte: no caso do avião, as turbinas, né, dele fornecem essa tração desde o momento em que o avião está no solo. Então, quem já andou de avião já viu, né? O avião para, acelera os motores e ele vai ganhando gradativamente velocidade ao longo da pista até que ele decola. No caso do 14X e de outros dispositivos desse tipo, dispositivos hipersônicos, eles só funcionam se eles estiverem a essa velocidade, de 6.000 a 9.000, depende do dispositivo, quilômetros por hora. Bom, e como é que você faz isso chegar a essa velocidade, de 6.000 a 9.000 quilômetros por hora? Você usa um foguete. Então, é disso que nós estamos discutindo. Então, você tem, de um lado, a aeronáutica, que desenvolve, né, através aqui do Instituto de Estudos Avançados aqui em São José dos Campos, desenvolve esse projeto do 14X, é um projeto que tem quase 20 anos, né? Mas ele já passou por testes extensivos, né, e intensivos em laboratório, né? Há uma infraestrutura laboratorial sofisticadíssima aqui no IAV, já passou, que comprova, né, tudo isso, que isso tudo funciona, que nós estamos teorizando aqui. Já houve um voo em 2021, e esse voo aconteceu no VSB-30, e agora eles pretendem galgar níveis superiores nesse processo de desenvolvimento. Mas, para isso, eles precisam de um motor potente, né? Um motor que consiga levar essa carga de 600 quilos, aproximadamente, a uma altitude, eu boto aqui na média, de 35 mil quilômetros por hora, a uma velocidade de 7.000, 7.500 quilômetros por hora. Então, é disso que nós estamos falando. Quer dizer, então, a FINEP lançou um edital que escolheu uma empresa da região aqui do Vale do Paraíba, para desenvolver esse foguete. Estivemos no laboratório de hipersônica do IAV há 5 anos e mostramos a estrutura existente e aquela que estava sendo construída para desenvolver o projeto. Acontece que o foguete pretendido para realizar o teste definitivo com o protótipo era o VS-50, foguete que seria construído a partir do motor S-50. Você que nos acompanha sabe que o teste com o motor S-50, que teria acontecido no último mês de junho, foi adiado pela aeronáutica e, desta forma, o voo com o VS-50, que testaria o 14X, ainda não tem data para acontecer. O detalhe que vocês vão ficar sabendo no Brasil Consciência de hoje é que a contratação deste veículo lançador para o projeto de hipersônica também deverá servir como nova alternativa para o desenvolvimento dos motores S-50 e do próprio VLM.
Na verdade, a compra de 98 milhões feita pela FINEP junto à empresa MacD deverá promover duas alterações no jogo do Programa Espacial Brasileiro. Saem o VS-50 e a Avibraz e entram a MacD e o veículo Rato. Saiba mais no próximo bloco. O programa Brasil Consciência de volta e a gente continua falando sobre o desenvolvimento desse novo foguete nacional brasileiro numa concorrência pública aberta pela FINEP, a empresa de São José dos Campos, mais uma do Cluster Aeroespacial de São José dos Campos, a MacD, foi declarada vencedora do certame para desenvolver esse novo lançador, novo foguete do Brasil. A gente está aqui em contato com o diretor de engenharia da MacD, o Danilo Miranda, que vai falar um pouco para a gente sobre a empresa. Qual que seria seu carro-chefe da empresa atualmente? Como é que vocês estão no mercado nacional ou internacional de armamentos? Boa tarde, Edmond. Boa tarde a todos que nos escutam. Primeiramente, é um prazer estar aqui em nome da MacD para poder falar mais sobre o veículo Rato e também sobre os nossos demais projetos e o roadmap tecnológico da empresa. Então, o nosso carro-chefe hoje são, em especial, as munições aéreas pesadas, né? Ou seja, as munições lançadas de aeronave. São munições que a gente já exportou para vários países. Nós temos a maior fábrica de carregamento de munições aéreas do hemisfério sul e a maior área de estocagem dessas munições e também dos insumos necessários para a sua produção, em especial os materiais energéticos, né? TNT, por exemplo. Também nós temos a maior estocagem do Brasil. Então, a MacD investe bastante na soberania brasileira. O nosso pedigree, né, começou em especial na área de defesa, com munições, depois evoluímos também para a área de produtos energéticos. Então, a MacD ela exporta linhas de produção, linhas químicas de produção de materiais energéticos, como TNT, RDX, já exportamos e fizemos transferência de tecnologia para outros países, o que foram contratos bastante interessantes, que permitiram ali o início saudável da empresa. E desde então, seguimos cada vez mais agregando valor aos nossos produtos. Então, começamos com as munições, a parte química, nós temos aí também uma passagem por veículos, lançadores de foguete, é o caso do Armadilho, que é o nosso veículo 4x4, o nosso blindado leve para artilharia de campanha, em que nós estamos negociando a venda de uma bateria para o Exército Brasileiro. Temos também os produtos da Equipaer, voltados para treinamento de pilotos, drones inteligentes, kits de guiagem para bombas, já tornando as bombas, em vez de ser artefatos puramente balísticos, artefatos guiados, e agora, coroando essa trajetória crescente de tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, nós temos aí a joia da coroa, que é o Rato, que é um veículo lançador baseado no motor S50 do IAE, do VLM. Então, nós estamos trabalhando em estreita cooperação aí com a Força Aérea. Aliás, tivemos hoje a visita de importantes representantes da Força Aérea aqui na MacD, e com isso nós estamos inaugurando uma nova era de produtos, colocando aí os dois pezinhos dentro do setor aeroespacial do Programa Espacial Brasileiro. Então, o Rato, ele tem a felicidade de atacar dois projetos ao mesmo tempo, dois projetos estratégicos da Força Aérea. O primeiro é o 14X, o Scramjet, que vai ali na ponta, que é a carga útil, é o objeto a ser acelerado. Aliás, o nome Rato, que é Rocket Assist Takeoff, parece o mamífero, é um pequeno roedor mamífero, mas não é por isso. Ele é um nome internacional, é um nome que se usa para foguetes que aceleram veículos até elevadas velocidades, né, em elevadas altitudes. Então, e a Força Aérea foi muito feliz em fazer a escolha, e a gente atuou de forma bastante conjunta com a Força Aérea, em colocar um motor que era da preferência da Força Aérea para o programa espacial, que é o S-50. Então, a gente, numa cajadada só, vai qualificar em voo dois produtos. O 14X, vai fazer já protótipos dele em voo, né, dando continuidade à última missão, que foi a missão Cruzeiro de 2021, e colocando o motor S-50, qualificando ele em voo, né, que os últimos testes, o último teste foi em bancada, banco de tiro, agora colocando ele também em voo. Então, com isso, a gente consegue não só
não é um projeto importante só para a MACD, mas a gente entende que é um projeto muito importante para o Brasil. Isso na nossa cabeça faz todo um sentido. Lá de trás, a MACD começando com produtos que têm maior volume, que dão uma perenidade financeira para a empresa, e agora partindo para produtos de altíssimo valor agregado e que agregam não só a empresa, mas ao Brasil. O engenheiro especialista José Bezerra considera que a participação de empresas privadas na produção dos equipamentos de acesso a espaço é um caminho sem volta. Ele, porém, vê a nova iniciativa brasileira com ceticismo e faz um alerta aos responsáveis pelo projeto. Potência sem controle não é nada, né? O edital diz claramente o seguinte: não é suficiente que o meu foguete leve essa carga útil, suponha que isso aqui é o 14X, e isso é o motor foguete que vai ao espaço, né, que vai eventualmente ao espaço, não é suficiente apenas carregar isso aqui. Ele tem que colocar isso aqui, porque, observe, isso aqui só funciona em condições, isso aqui só vai ligar, vamos dizer de maneira mais didática aqui, em condições muito especiais, tá? Nessa altitude aí de 35 quilômetros e essa velocidade aí de 7.500 km por hora. Então, o que esse foguete vai ter que fazer em algum momento é sair com isso aqui de terra e fazer isso aqui, ó, colocar ele aqui. Essa tarefa aqui, ela exige uma coisa chamada guiagem e controle, que eu diria que é o cérebro, né? Comparando com o ser humano, é o cérebro. Então, diferentemente do que algumas pessoas acham, não é apenas ter o motor, é você ter o motor e esse motor ter a capacidade de ser manobrável dentro da atmosfera terrestre, de tal modo a colocar isso aqui nas condições pré-estabelecidas. Então, é um desafio e tanto, tá? Então, mesmo que a gente tivesse o motor VS-50 pronto, ou que o VS-40, admitindo que ele possa atender a esses requisitos em termos propulsivos, mesmo que ele estivesse disponível hoje, pronto, estocado, me parece um prazo curto para em 2 anos você colocar um sistema de controle nesse foguete, que significa uma plataforma inicial, um sistema de atuação de tubeira para ele conseguir fazer essa manobra, né, de fazer esse basculamento aqui, né, e colocar esse veículo nessa altitude, tá? Então é disso que nós estamos falando, tá? A grande questão é se o edital sugere, né, que seja utilizado coisas que já existam no Brasil, o que faz todo o sentido, claramente, né? Mas eu não sei hoje mais o que está disponível no Brasil, né? Eu tenho uma impressão de fora, né? Tem muitos anos que eu não participo das atividades do Instituto de Aeronáutica e Espaço, mas eu tenho assim uma suspeita muito forte que as nossas condições em termos de infraestrutura, e isso significa laboratórios e a usina para a produção desse propelente, para a confecção do motor foguete, que elas estejam bastante em situação bastante sofríveis. Recentemente, aqui mesmo no BCC, o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, atribuiu o último adiamento do teste com o motor S-50 a fatores de segurança na usina. A informação transmitida via assessoria é de que era uma questão da Avibraz. O senhor está desautorizando essa informação. Era uma incerteza, mas não é isso. A Avibraz é uma incerteza e conta no processo. Mas eu acredito que o afastamento do prazo, né, a dilação desse prazo para 2025, tem mais a ver com as questões de confiabilidade e com as questões de certeza de que as coisas vão funcionar. Se você olhar para a situação da UCA, que é a usina de Coronel Abner, que produz combustível, né? A usina que produz combustível, ela precisa de um investimento para continuar tendo a sua capacidade. O próprio VLM precisa de um investimento que... Terceiro bloco, Programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua entrevistando o representante da empresa de São José dos Campos, MACD, escolhida pela FINEP para continuar o projeto dos motores S-50 e dos veículos VS-50 e VLM. O senhor falou que está em estágio essa planta de levantar parede. O edital prevê 2 anos para
a execução do projeto. É execuível isso? Construir a fábrica que irá fazer o carregamento de um projeto que ainda está em andamento, né? Outra pergunta, de uma pequena correção, não são 2, são 3 anos, são 36 meses. Diante disso, a gente conversou com o FINEP, como a gente já tem uma parte da terraplanagem tudo feito, então a gente já tem 1 ano, 1 ano e meio que a gente já ganhou na preparação do terreno, nas autorizações e na burocracia, que é a parte até mais longa, a nossa previsão até a fábrica operacional em T0 mais 18 meses, então seria 1 ano e meio. Então, na metade da execução do contrato, a gente já vai ter a fábrica operacional. Lembrando que eu não preciso carregar motor foguete no T0 mais 1, eu não preciso do motor foguete amanhã. A gente precisa dos motores foguetes pronto ali por volta do 3º ano do projeto. Então, existe alguma margem. A gente vai precisar contar com o apoio do IAE e da Força Aérea na caracterização, na formulação do propelente e nos motores testes pequenos. Então, enquanto a gente não tem a fábrica, o laboratório químico, a gente precisa contar com a estrutura já existente para as versões teste. Quando a fábrica estiver pronta, a MECD internaliza isso. Então, a gente vai fazer as coisas em paralelo, Edmond. A gente vai tocar o projeto do motor foguete, lembrando que o primeiro ano do motor foguete é projeto de viabilidade, projeto preliminar, projeto detalhado, não tem fabricação propriamente dito no primeiro ano. No segundo ano começa a ter os modelos, engenharia, protótipos. No 3º ano é quando tem a construção propriamente dita dos modelos de voo. Então, o cronograma da fábrica está alinhado com o cronograma do projeto. Muito bem. O projeto do motor S50, ele foi concedido pela Aeronáutica, pelo IAE, à Avibraz. Para que vocês produzam, vocês vão fazer um novo acordo com a Aeronáutica? Essa é a intenção que a gente já demonstrou para a Força Aérea, não só da documentação e do projeto, tá, Edmond, mas também dos ferramentais. Tem muita coisa do IAE que está na Avibraz hoje, que está em comodato, que está em empréstimo para a Avibraz. Então, tudo aquilo que já se viveu e já se projetou, a gente não quer começar do zero. Que esse, aliás, o custo e o cronograma não permitem que a gente se dê ao luxo de fazer tudo de novo. Então, já existe muito esforço colocado, é um motor excelente, o S50, ele é a base do programa espacial, não só para o VLM, mas para as demais versões de lançadores que o Brasil tem no seu projeto. Então, a nossa intenção é justamente pegar os desenhos do S50, o projeto, os cálculos de dinâmica, os cálculos estruturais, aproveitar todos os relatórios de teste, tudo que foi feito até agora, e continuar daí. Então, os ferramentais, as carretas de transporte, tudo aquilo que já existe, a gente quer fazer novamente uso disso para que a gente possa, né, dado que o recurso do edital é limitado e o recurso foi calculado, né, pelo FINEP e pela Força Aérea, já tendo em mente de que se partiria de onde se fez, isso ficou muito claro para a gente, quando eles orçaram o rato, não era para fazer um motor novo, era para continuar de onde parou. Então, para fazer sentido, a nossa participação, a gente vai continuar com essa estratégia. O que mudou foi a questão da fábrica, que é uma fábrica que se fez necessário para a proposta parar em pé, mas o projeto é o projeto da Força Aérea. Então, a MECD vai estar dando continuidade com assistência constante, a revisão constante da Força Aérea, para que esse motor tenha a cara e o jeito daquilo que eles esperam. E depois, uma vez essa estrutura pronta, a MECD passa a prestar serviço para outras empresas que estão desenvolvendo esses outros lançadores para vender para o mercado. Eventualmente, vocês podem fazer carregamento também de motores já desenvolvidos, como o VSB-30? É a nossa intenção, a nossa fábrica é uma fábrica modular, então a gente vai fazer ela para carregar desde 70 milímetros, que são foguetes que vão poucos quilos de propelente, até o rato, que são 12 toneladas de propelente. Qualquer coisa no meio do caminho, Edmond, a gente é capaz de fazer. Desde 7 a 10 quilos até 12 mil quilos. Então, isso passa por virtualmente todos os motores foguete que o Brasil já fez. Desde o S50, que é o maior de todos, até o pequenininho, que é o 70 milímetros, o SBAT-70. Então, a nossa ideia é justamente essa, que essa infraestrutura seja um ativo para o Brasil. E esse foi um dos pontos fortes da nossa proposta. Isso, lembrando que no comitê do FINEP, a FINEP, quando faz a avaliação do certame, né, com as várias proponentes ali, eles têm naturalmente participação dos diretores, né, do FINEP, mas eles convidam consultores ad hoc, que são consultores, né, das partes interessadas. Naturalmente, havia ali um representante da Força Aérea, havia um representante dos ministérios interessados, e houve uma conclusão ali, que é dinheiro público, é dinheiro do FNDCT, houve a conclusão que esse formato atendia. Então, a gente viu como um ponto positivo, a gente tem essa fábrica tem o interesse de atender, e, aliás, é ela que vai garantir a perenidade dessa estrutura
de carregamento de motores, porque, convenhamos, a gente adora espaço, eu também adoro, como engenheiro aeroespacial de formação, adoro espaço, mas a gente sabe que motor espacial a gente não carrega todo ano. Tem ano que tem ano que não tem, haja vista, né, toda a história do programa espacial. O que realmente paga as contas, manter 50 operadores em 2 turnos, maceradores girando propelente o tempo todo, a câmara de cura, todos os ferramentais calibrados e girando, o que mantém tudo isso rodando é a fabricação constante de motores foguete. Isso só faz sentido se a gente aumentar o leque de produção. Não adianta de carregar um rato por ano, que isso não mantém a MACD, por mais que não mantenha a fábrica de carregamento de motores. Então, a gente precisa ter essa infraestrutura mesmo, de essa flexibilidade e um portfólio diverso de foguetes, não só os VLPPs, mas um portfólio maior para poder estar fazendo sentido economicamente. Isso a gente também apresentou à FINEP na nossa proposta. Esse desafio de fazer esse foguete nacional, ele é um desafio de 60 anos, né? Desde que surgiu a MACB. E aí agora a gente tem aí essa possibilidade de, usando o que dizem ser o New Space, colocar uma empresa para fazer. Só que a parte... Em outros países, por exemplo, antes das empresas assumirem, já tinha tido um sucesso, né, com missões conduzidas pelo poder público. O que vocês imaginam que garante que dessa vez a gente consegue desenvolver por meio da iniciativa privada? Uma coisa muito importante que você falou, Edmond, é a gente ter que respeitar toda a história que o Programa Espacial teve hoje, né, da MACB, ali, desde os primeiros, os fundadores do Programa Espacial Brasileiro, né, o engenheiro Boscov, o brigadeiro Piva, que são figuras lendárias aí, né, dos primeiros foguetes chegando até hoje, os excelentes profissionais que tem no IAE. O Brasil passou por toda uma história, passou pelas tragédias ali do VLS, especial, o último lançamento. Então, de fato, não é fácil, é um desafio. Se fosse fácil, a gente já tinha feito. Então, isso a gente tem que respeitar e a gente concorda 100%. O que mudou agora, a gente está vendo um volume de investimento grande. Então, conhecimento, não há dúvida que a gente tem. Competência nas instituições, não há dúvida que a gente tem. Então, o que a gente acha que mudou nós temos 3 editais de lançadores na praça. Nós temos 2 VLPPs com 180 milhões cada e o rato de 100 milhões. Então, se somar, a gente vê um recurso de R$500 bilhão direcionado a lançador, colocado num prazo aí, que vai ser colocado desde o ano passado, que o VLPP já é do ano passado, né, o rato é desse ano. Então, no horizonte de 4 anos, a gente está vendo R$500 bilhão. Então, isso já são figuras que fazia tempo que a gente não via. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que mostra que o cenário está bastante interessante. Uma outra coisa que a gente vê mudando também é a maior participação das empresas privadas. Isso também é diferente, né? Uma coisa que a gente já viu, eu já vi em reuniões com a aeronáutica falando, que, olha, lá no passado a gente transferiu a tecnologia dos aviões, a Embraer, olha o sucesso da Embraer. Lembrando que o primeiro avião da Embraer, que é o Bandeirante, foi feito dentro do CTA, foi feito lá no ITA, no CTA. E olha o sucesso que a Embraer hoje, 20 mil funcionários, 20 bilhões de faturamento ano. Então, a gente vê, né? Até tem uma estatística que eu gosto, né? Que eu sou iteano de formação, e a Embraer surgiu lá do ITA, então fala que 1 ano de faturamento da Embraer paga 200 anos do ITA. E o ITA tem 70, ou seja, então 1 ano de faturamento da Embraer paga 3 existências completas do ITA. A gente vê como é importante investir em educação, como é importante investir em produtos de valor agregado. Então, eu adoro quando eu escuto essas estatísticas e vejo. Então, lá no passado, a aeronáutica fez uma transferência muito exitosa. E a parte de foguetes, satélites também, de certa forma, que é outra área também que eu gosto muito, são áreas que ficaram mais em mão do poder público. Então, não houve lá no passado, ou talvez houve, não deu certo, eu não conheço tanto, mas, enfim, ficou sempre no poder público. Então, o fato de ter empresas que precisam ter a sua perenidade, empresas que têm que ter lucro, que tem que lutar para depois que o rato acabar, e aí, o que a gente faz? Então, a empresa tem que pensar no longo prazo, a empresa tem que pensar na sua perenidade. Não que o órgão público não tenha, naturalmente tem também, mas a empresa é questão de sobrevivência, a gente precisa ver, precisa olhar. Então, eu acho que esse cenário faz com que a gente talvez seja mais agressivo nas soluções, talvez aceite um risco maior em alguns casos, assim, se esse componente aqui, a instituição militar só usa um componente de uso espacial no foguete, um resistor, a empresa privada talvez aceite colocar um componente comercial, obviamente depois dos testes, depois da análise de screening. Então, assim, a empresa privada ela pode ter soluções criativas que garantam ali e isso é a sua perenidade, né? Então, eu acho que já são duas
dois motivos importantes. E o terceiro é que a gente não está começando do zero, foi o que você falou. A SpaceX não seria nada se não fosse todo o conhecimento histórico que a NASA teve antes. Os caras têm um baita sucesso, os caras são bons pra caramba, sim, mas eles têm ali todo um arcabouço tecnológico, seja na forma de projetos, seja na forma de pessoas que foram para a SpaceX. Então, aqui na MacG nós contamos com esse arcabouço tecnológico. Nós temos mentes brilhantes da Vibraz que estão aqui com a gente, não só da Vibraz, que foi mencionado, mas de outras empresas que estão em cargos importantes na MacG hoje. Então, por mais que a MacG não tenha institucionalmente feito um foguete desse porte, a gente está do lado de quem sabe, que é o IAE, a gente tem as mentes brilhantes que sabem fazer, quem carregou o gerente do projeto do S50 na Vibraz está aqui na MacG hoje. Quem implantou a fábrica de carregamento de foguete da Vibraz está aqui hoje, é um diretor na MacG. Então, nós temos pessoas responsáveis pelo sucesso do programa espacial até hoje, que estão aqui ou estão nas instituições parceiras. Lembrando que a MacG tem como co-executora a CLC Consultoria, com o professor Valdemar Castro Leite, que é uma sumidade na área de guiagem e controle, que participa da guiagem e controle do VLS, do VLM, de todos os mísseis brasileiros. Então, é uma sumidade na área. Então, a gente entendeu, talvez o que tenha diferença, é que a gente buscou fazer um consórcio vencedor. Então, respeitando a história do programa espacial, respeitando tudo que foi feito até agora, não é fácil. A gente sabe que não vai ser fácil fazer em 3 anos. É um desafio tremendo. Não vai ser fácil com os recursos. A gente sabe que a gente vai ter que realmente ser bastante criativo, eficaz, eficiente nas soluções. Mas o que tem diferente é isso. É bastante valor na praça nesse momento, né, para todo o ecossistema. As empresas tendo que colocar a sua agilidade para fazer valer tudo isso. E a gente está do lado de quem sabe, quem tem toda a história e o que deu certo e o que deu errado do nosso lado. Então, é o que a gente entende que é a combinação para o sucesso. Se a gente tiver novas ideias para fazer melhor que isso, a gente certamente vai colocar, mas foi tudo que a gente pensou até agora. A pergunta que fica agora é: se a MacG alcançar todos os objetivos, o que vai acontecer com a estrutura estatal já existente? Fará sentido manter uma usina de carregamento de foguetes? E o IAE vai se transformar apenas num escritório de gerenciamento de projetos? Será que os dirigentes da aeronáutica e do programa espacial já perceberam que a gente não tem mais condições de fazer nada e estão passando para a iniciativa privada para manter alguma coisa funcionando e apenas não admitem que Não, na verdade, sim, você está sempre fazendo as afirmações corretas, é isso, né? Quer dizer, e veja, não é, eu quero sempre colocar isso de uma maneira bastante clara, não é a atual Força Aérea, não é a atual AEB, não é o atual governo federal. Esse é um processo de longo prazo que vem acontecendo, né, em que a gente foi descobrindo, e eu compartilho em parte desse processo, da seguinte visão. Da maneira em que o sistema público está montado, é impossível fazer um foguete no IAE ou no INPE ou em qualquer empresa pública. É impossível, tá? O sistema atual, do jeito que ele é montado, ele é incapaz, e não é de hoje, de alguns anos, de oferecer qualquer coisa, qualquer produto, tá? O próprio sistema organizacional da aeronáutica não permite, as próprias leis em vigor no Brasil também não permitem, né? Veja o caso do CIBES. O CIBES foi atrasado em muitas situações, não apenas por questões financeiras, por questões de ordem legal, né? Que envolvia a Advocacia Geral da União. Assim, eu não participei disso, mas eu tenho colegas que participaram, são dificuldades. Assim, você chega até a se perguntar se não há um complô, né, contra você, né? Fala assim, nossa, mas se o próprio Brasil, se as próprias instituições, braços ou dedos do governo estão indo contra mim, então, de repente, não é para fazer nada disso, tá? Então, assim, a ideia de passar isso para que empresas possam realizar, elas têm muito mais versatilidade, né, para operar, eu acho que não tem volta isso é um fato, tá? Agora, o que eu não aceito é que as autoridades, né, envolvidas nesse processo, na produção deste e de outros editais, não se perguntem o seguinte, né, ao ler os editais: nós conseguiremos participar disso aqui? Já se sabe que não, porque vai faltar. A imagem, a metáfora que eu gosto, e essa metáfora me foi falada por
por um ex-diretor do IAE, que era piloto, né? E ele disse assim: Bezerra, a situação é mais ou menos o seguinte: eu sou piloto, estou pilotando aqui o avião, tem aquele monte de botão, né, no painel do avião, e eu sei para que serve cada um daqueles botões. Então eu vou acioná-los na medida em que eu precisar de cada um deles. O que acontece aqui, disse-me ele, né? E aqui era no IAE, é que você aperta o botão e nada acontece. Então você está pilotando o avião, você vive uma determinada situação e que você diz assim: agora precisa apertar aquele botão. Você aperta, mas nada sai dali. Não há nenhuma reação àquela ação sua de apertar o botão. Então, essa metáfora, ela é real. Isso tem muito a ver com o Estado brasileiro, tem a ver com o Brasil, sabe? Assim, eu não estou querendo dar uma desculpa, eu acho que não tem desculpa, tá? Até porque são pessoas ultra bem formadas, pessoas com inteligência muito acima da média, né? São pessoas capazes, né? Mas elas operam num sistema em que a tornam incapazes. E como é que vai ser essa interlocução com o que já foi feito, por exemplo, pelo DLR alemão? Vocês vão falar com o DCTA, o DCTA fala com eles, ou vocês vão sentar junto para tentar integrar o projeto? A gente vai sentar junto para tentar integrar o projeto. A gente, muito provavelmente, não vai falar direto com o DLR, faz sempre por intermédio da Força Aérea, até para entender da Força Aérea, é isso aqui mesmo? É essa solução aqui mesmo? É aquela do DLR? Ou essa do DLR, eles têm ali um tipo de componente ali que é um componente que é americano e não vai dar para usar? Ou é isso, é aquilo? Então, a gente precisa entender. A gente tem a visão do macro, do todo, a gente foi uma proposta, então na proposta, a gente trabalhou meses na proposta, foi uma proposta que a gente colocou em estudo de viabilidade. Mas são muitas perguntas que a gente vai resolvendo ao longo do estágio preliminar de projeto. Eu não tenho a resposta final agora, mas certamente a gente não vai entrar em contato direto com uma instituição que nem é parceira nossa. Nossos parceiros são a Força Aérea Brasileira, e por meio deles, eles têm um convênio com o DLR, e naquilo que eles entenderem que é interessante manter as soluções do DLR, a gente vai manter, naquilo que eles, em comum acordo com a gente, né, dentro do que for factível e do bom senso, claro. Porque a gente entender que o edital permite, né, que é um edital bastante justo, e que é do interesse deles, a gente vai estar sempre atendendo. Então, essa é a toada que a gente vai dar aqui no projeto. Um aspecto curioso de toda essa história é que a licitação da FINEP para a contratação do foguete Rato, que acabou beneficiando a empresa MacD, foi aberta em janeiro, mais ou menos a mesma época em que a AEB, a Agência Espacial Brasileira, divulgou o cronograma de testes do motor S-50 com previsão de realização para o último mês de junho. Há 4 meses, a própria AEB confirmou o cronograma aqui no nosso programa, mas, conforme nós noticiamos com exclusividade em junho, a Aeronáutica confirmou o adiamento. Essa aqui é uma publicação, tá? É uma publicação de uma revista eletrônica, revista Foguetes Brasileiros, sua principal fonte sobre o Programa Espacial Brasileiro. Já sabemos que eles são modestos, né? E aí eles estão falando aqui que o DLR, o Instituto Alemão que colabora no desenvolvimento do VLM e, por consequência, do VS-50, está dizendo que o Instituto está preparando as equipes para o início das operações do foguete VS-50. E essa notícia é de 16 de junho, portanto, antes da gente ter dado a notícia aqui de que o programa havia sido adiado. Eles exibindo aqui o pessoal do Moraba, né, do programa hipersônico deles, lá do projeto hipersônico deles, exibindo o motor S-44, que é o terceiro estágio que o Bezerra acabou de mencionar para a gente aí sobre o VLM. Será que os alemães estão sendo informados da situação real do desenvolvimento do S-50 aqui no Brasil, do VLM? O que você acha que isso pode indicar, Bezerra? Eu acho que isso indica tudo que você já falou, ou seja, você não falou nada de equivocado aí. Ou seja, isso talvez, inclusive, explique, né, a ida de uma missão aqui do IAE, né, não sei se envolve outros setores da AEB e da Aeronáutica, à Alemanha, tá? Agora no mês de setembro, né? Mas é óbvio que isso tudo já era conhecido, né? Então, assim,
já falei aqui, né, já falei a você em uma outra oportunidade, né, que nós temos uma crise, né, que é uma crise muito forte, que é aquilo que as pessoas falam, né, inclusive algumas das nossas autoridades, tanto autoridades civis quanto autoridades militares, aquilo que é falado tem apenas o intuito de ser falado, né? Não existe o real compromisso, ou seja, as pessoas e as instituições, ao final das contas, elas não respondem por aquilo que elas disseram, tá? E isso é uma característica não apenas do nosso programa espacial, essa é uma característica do nosso país, né? Então, a gente não pode separar as atividades. Nós não temos mais programa espacial, nós temos atividades espaciais, de certa forma confusas, desconexas, mas nós temos atividades espaciais, claro, elas não podem ser isoladas da realidade do país em que vivemos, tá? Então, assim, a gente já passou no passado, né, passado eu diria recente, uma situação bastante vexatória com a nossa participação na Estação Espacial Internacional, né? Eu, por exemplo, eu sem ser nenhuma autoridade, eu sabia que o Brasil não ia fazer nada daquilo que ele tinha proposto, e mesmo sabendo disso, fui a Houston uma vez, fui visitar lá e vi lá a bandeira do Brasil, né? Isso era 2005, tá? Quando eu fui a Houston. E lá tinha a bandeira do Brasil, né? ISS, né? E eu disse, mas nós não vamos fazer, nós não participamos mais disso. Mas a gente vai atuando de uma maneira que eu considero indevida, porque é o nome do nosso país, entendeu? Então eu não tenho direito, como funcionário público, de denegrir a imagem do meu próprio país. Eu não tenho esse direito, não é uma opção. Isso, na verdade, eu considero isso até crime, né? Quando você faz isso de uma maneira que você sabe exatamente consciente do que você está fazendo. Então, a gente já aconteceu isso, né? É bom recordar, com a ISS, já aconteceu isso com a Alcântara Cyclone Space, que é a ACS. Então, assim, não há novidades, sabe? Esse é até um caso menor, eu diria. Quando você compara os recursos que foram aportados na ISS, o comprometimento, eu diria assim, do nome, né, do nosso país no cenário internacional, quando você utiliza esses mesmos parâmetros para avaliar a nossa participação na Alcântara Cyclone Space, o modelo se repete, Edmundo, não há nenhuma novidade, tá? Não há nenhuma novidade. O que me espanta, né, é que parece que a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes e a gente espera que vai ter resultados diferentes, né? Não precisa ser nenhum gênio, né? Não precisa ser PhD em nada, né? Para saber que não é a maneira, né, de se comportar, sabe? Mas essa não é a sua pergunta, não sou eu que devo respondê-la, né? Eu faço apenas uma análise, eu tento fazer uma análise baseada em fatos bem conhecidos, né? E que a gente corre sempre o risco de repeti-los à exaustão, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? E não é, tá? Então eu imagino que essa comitiva brasileira que vai à Alemanha vai tentar explicar o que aconteceu. E veja, vamos ser razoáveis aqui agora. Não é mentira se eles disserem que, olha, a empresa que nós contratamos tem condição de falência. Eles estão mentindo? Não estão mentindo. Tá? É responsabilidade deles que a empresa esteja nessa situação? Não é. Não é responsabilidade do Brasil, da EB, da Aeronáutica, não. Também não é. Tá? A minha questão é sempre que parece que a gente vive em cenários aqui em que a desculpa está sempre pronta. Danilo, você deu uma informação aí importante ao longo da nossa conversa sobre os funcionários envolvidos no processo dessa fábrica de carregamento de foguetes. Hoje, a MacD tem quantos funcionários aproximadamente? Nós estamos chegando temos mais de 250, chegando a 300 funcionários. A gente está, aliás, com várias vagas em aberto. Isso considerando as nossas 3 plantas, né? A planta de São José dos Campos, Paraibuna e a da Arábia Saudita, em Riad. Então, a maioria dos funcionários estão aqui no Brasil, nós temos uma equipe menor na Arábia, e com o Rato nós vamos contratar ainda mais. Há uma expectativa de geração de pelo menos, só para a fábrica de carregamento de motor foguete, pelo menos 50 postos de trabalho diretos, fora engenharia, fora administrativo. Então, só para manter a fábrica rodando, a gente vai precisar de uma quantidade razoável de funcionários, né? Provavelmente em 2 turnos, para poder manter girando ali o carregamento de motores foguete. Então,
ele é um projeto que gera um impacto bem interessante econômico, lembrando que a fábrica da MacD fica numa cidade comparativamente pobre do Vale do Paraíba, que é Paraibuna. Então, a própria presença da MacD na cidade de Paraibuna já é um importante gerador ali de impostos, arrecadação para a cidade. Então, a gente emprega bastante funcionários locais, então a gente entende a importância do nosso impacto social também, não só em São José, que já é uma grande potência aeroespacial, mas também em Paraibuna, e a gente provavelmente, quando estiver se deslocando para Alcântara, também vai gerar alguma movimentação no lançamento lá, gera alguma movimentação de serviços locais. Então, a gente relatou tudo isso no projeto FINEP, esses impactos importantes sociais do projeto. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e qualquer dúvida, crítica ou reclamação, nosso e-mail está aí na tela para você disponível. Toda a nossa programação também está disponível nos nossos links que estão aí para você na tela. O programa Brasil Consciência vai para um descanso de uma semana e a gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço. Danilo.